Uma boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula teórica e expositiva sobre ética profissional. Hoje nós vamos trabalhar com uma nova temática, que é o sigilo profissional. Quanto, então, o profissional advogado deve manter-se em silêncio, pode, em momentos de exceção, quebrar esse silêncio e também obedecer o ordenamento que vai, então, orientar o comportamento desse profissional. Não só com relação a ele mesmo, mas também com os clientes e com os colegas em geral. Vamos nos apropriar desse conteúdo, meus amigos. Essa é a proposta da aula de hoje. Como sempre, eu vou compartilhar a tela com vocês. Quem está visualizando adequadamente, por favor, manda um like, um sinal aí de positivo, para eu ter a confirmação. Combinado? Obrigado, pessoal. Então, nosso sumário de hoje ressalta de novo o título Sigilo Profissional. Data, então, também para fins de anotações. Um sumário aí dividido em 5 partes, né? A primeira que vai trabalhar a questão das preliminares, uma breve introdução. Vamos ver, então, o que o sigilo profissional fala na dimensão do estatuto. Vamos trabalhar, então, né, com esse ponto. E, além, então, do estatuto, nós vamos ver o que o código também trata a respeito dessa temática. Depois, nós vamos ver a sanção, ou a chamada também violação. O que acontece quando o advogado viola o sigilo profissional? E, por fim, uma atividade reflexiva. Nós vamos, então, poder resolver. Vamos adiante. Ponto 1, meus amigos. Sempre lembrando que a palavrinha REC significa gravando, não é por acaso, que é para vocês gravarem, recordarem, que ela colocada, então, sobre já um formato horizontal, significa 3 coisas. Significa regulamento, significa estatuto e significa código. Os 3 instrumentos que descrevem, então, o conteúdo da ética profissional do advogado. Esse é o edital do exame de ordem. Esse é o principal edital de concursos públicos para a advocacia pública, como nós vimos. E também passa a ser a orientação do advogado empregado. As 3 possibilidades que a gente se apropriou com especificidades no nosso decorrer do semestre. Hoje, sobre a temática do sigilo profissional, o regulamento não traz nada sobre essa observação. Então, usando aquela proposta tópica ou de estudar por assuntos, nós vamos ver que nós vamos apenas hoje se apropriar de 2 ordenamentos éticos do advogado. O estatuto, que vai falar no artigo 7º, inciso, então, 19, e o 34, inciso 7º. Além, então, desses artigos,
nós vamos trabalhar também com o Código de Ética, do artigo 35 ao 38. É pouca coisa em termos de abrangência, mas existem detalhes que precisam ser bastante frisados. Então, vamos adiante, meus amigos. Vamos conversar, então, sobre a dimensão do estatuto. Deixa eu só aqui deixar de lado o ponto 3, que é algo que a gente vai trabalhar daqui a pouco, e vamos nos apropriar. Então, vejam só, o artigo 7º, inciso 19 do Estatuto, deixa eu abrir a lei aqui ao lado, só para confirmar a redação. Nós vimos em uma aula passada que o artigo 7º, e também, é claro, o inciso 19, ele vai ser visto como um direito do advogado, mas que aqui tem uma interface clara com a temática do sigilo profissional. Qual que vai ser essa interface? É que quando o advogado é chamado a testemunhar, seja no Poder Judiciário em razão de um novo processo contra o seu cliente ou contra ex-cliente, ainda que autorizado por ele, ele pode se recusar, ele pode negar esse testemunho, ele pode até ir e ficar em silêncio. Isso é um direito do advogado e também é uma orientação de sigilo profissional. É claro que estamos falando quando ele atua como advogado. Então, por exemplo, o Alexandre, como toda semana ele faz, né, ele está aí defendendo o Itamir dos ataques domésticos que ele sofre. Então, o Itamir, entre nós, ele filtra muita coisa do que fala. Ele não abre todo o coração como abre por Alexandre, né, que tem, inclusive, um desgaste emocional que vai ser devidamente compensado com bons honorários. Então, essa relação do Alexandre advogado com o seu cliente Itamir, ele é uma relação que está resguardada pelo sigilo profissional. Esse sigilo profissional, ele não vai terminar quando se resolver a questão jurídica. Ele vai ser perpétuo. Ele vai ser para sempre. Então, o Alexandre não vai poder nos contar o que realmente acontece na casa do Itamir depois que as coisas estiverem resolvidas. Ele vai ter que continuar sendo discreto. Ele vai ter que continuar sendo fiel ao seu cliente, mesmo que ele se torne um ex-cliente. Então, esse tipo de segredo vai ter que ser mantido. Vamos supor que o Alexandre, então, seja convocado para testemunhar em um outro processo que o Itamir se envolva. Mesmo que o Itamir diga, pode ir lá, Alexandre, tá? Eu confio em ti, a gente foi colega em ética profissional, lá com o professor Adroaldo, eu tenho certeza que tu não vai me prejudicar. Pode ir, tá? Eu te autorizo. Mesmo que o Itamir faça isso com o Alexandre, com o advogado Alexandre, ele, por direito, pode se recusar a testemunhar. É um direito dele, e mais do que um direito, está sob o amparo do sigilo profissional. Essa, meus amigos, é a primeira observação da nossa noite. Guardem isso com vocês, artigo 7º, inciso 19 do Estatuto. Vamos dar um passo adiante. Artigo 34,
inciso 7º também do Estatuto. O que ele vai falar? Deixa eu confirmar aqui na lei, deixa eu folhear a minha proposta, porque no caput ali do artigo 34 vai simplesmente e claramente afirmar que é caso de infração disciplinar. Nós já nos apropriamos em uma outra aula também sobre a questão das infrações e das sanções disciplinares, e a gente observou que o artigo 34 fala da questão da infração. Então, constitui casos, constitui, então, ações, comportamentos que caracterizam infração disciplinar. Então, o inciso 7º vai falar que é infração disciplinar violar o sigilo profissional, ao qual nós abreviamos aqui com SP. Então, SP daqui para diante vai ser considerado sigilo profissional. Então, essa infração ao sigilo profissional é considerado uma infração disciplinar. Aquilo que, dentro de um direito como um todo, nós chamaríamos, né, de uma demanda administrativa, porque é interna, relacionado às punições ou potenciais sanções da Ordem dos Advogados do Brasil, né? O que nada vai impedir ou realmente deixar de se comunicar com outras sanções que nós vamos ver mais adiante, de natureza penal e de natureza civil. Então, para quem já fez aí direito ambiental, nós vemos que em direito ambiental se pode haver uma tríplice penalização, criminal, civil e administrativa. Aqui também é um dos raros casos em que se pode haver uma punição civil, penal e administrativa. Então, o sigilo profissional é algo bastante requisitado, não só no campo normativo, mas principalmente no campo ético, no campo comportamental, no campo que vai realmente moldar a tua identidade como profissional. Então, essas histórias que a gente vai ganhando conforme o nosso trabalho, são sempre bons serem descaracterizadas, desidentificadas, mesmo que sejam contadas em sala de aula, numa roda de amigos, numa live. Então, para exatamente proteger as pessoas. Tá? Então, mais do que uma regra, é efetivamente uma forma de reconhecimento do teu comportamento frente aos outros. Guardem isso com vocês, mais do que uma norma, eu acho que é um estilo de vida. E aí aparece uma vírgula, meus amigos. É infração disciplinar violar o sigilo profissional, vírgula, sem justa causa. E aí a gente fica pensando, tá, mas então existe com justa causa? Sim, exatamente isso. Então, só é infração disciplinar violar o sigilo profissional sem justa causa. Mas com justa causa se descaracteriza a infração disciplinar. Quando é que vai acontecer isso, professor? Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando a gente ingressar ali no código, mas só para não deixar vocês sem, né, um exemplo e sem uma resposta, ainda que provisória, a gente pode também aqui criar um problema que é bem ao estilo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que é em caso, então, de ameaça à vida
ou a proteção à vida é uma justa causa para se violar o sigilo profissional. Vamos trocar aqui os nossos personagens. Vamos pegar o Adriano e vamos pegar aqui, então, o Adroaldo. O Adriano aí é um advogado, né, de renome. E aí, claro, tudo é fictício, né? Mas, né, potencialmente pode acontecer. Então, o Adriano aí é um advogado de renome, cobra bastante caro, e aí eu contratei ele para me defender, né, em um caso de homicídio, né? Dizem que o professor Adroaldo matou alguém. Então, dentro desse raciocínio, eu converso com o Adriano, as quatro paredes, ou hoje em dia, pelo WhatsApp, já que não dá para a gente ficar se encontrando, e digo para ele: meu querido advogado Adriano, eu tenho a solução para o nosso caso. Vamos matar aquela testemunha. Deixa comigo que eu vou resolver isso. Eu sei onde ele mora, eu sei o que fazer, estou indo lá. Bom, esse é um típico exemplo, então, de se poder quebrar. Deixa eu dar uma espiada no nosso chat. Se vai acontecer, né? Segundo o nosso velho Lia Pires, isso é uma possibilidade ao qual o advogado pode, então, violar o sigilo profissional. Porque dentro do nosso raciocínio, não só lógico, mas também constitucional, a vida é um valor que vai, então, colidir com o sigilo profissional e, no caso dessa colisão, vai ser dado prevalência para que a vida efetivamente prevaleça em relação a esse aspecto silencioso. Tá? Então, ele pode denunciar as autoridades, pode procurar o Ministério Público, pode ligar para a Brigada Militar, não tem problema nenhum em relação a esse ponto. É claro que, dentro desse aspecto, ele vai ter que acabar renunciando, né, ao mandato de representação. Mas, efetivamente, né, é algo que pode ser resolvido de uma maneira muito hábil, que é a gente explicar para a pessoa que possui essas ideias de morte, de raiva, a serem desestimuladas, exatamente porque quem vai ser mais prejudicado são elas mesmas. Então, faz parte da estrutura ao qual um advogado está submetido. Ok, meus amigos? Então, para resumir, a vida, a proteção da vida é uma justa causa para violar o sigilo profissional. Caso contrário, é infração disciplinar violar o sigilo profissional. Cuidado com essa expressão, sem justa causa e com justa causa, que é efetivamente as expressões que mudam a tônica de interpretação para uma questão, seja de prova, seja de exame de ordem, seja de concurso público. Colocado isso, nós, então, podemos passar adiante para o próximo ponto, que é o ponto 3 do nosso sumário. Vamos adiante. Deixa eu colocar aqui. Ok, organizado esteticamente. Deixa eu só pedir. Ô, Thiago, pega uma água para mim, por favor. Obrigado. Então,
vamos mudar de ponto. O estatuto fala apenas naqueles 2 artigos ali, o 7º e o 34. Agora já migramos de plataforma, vamos falar no Código de Ética, quais são as suas extensões. Não são muitas, né? São apenas aí 4 artigos, vamos nos concentrar neles então. O primeiro artigo vai ser o artigo 35. Deixa eu abrir aqui para nós. Obrigado, querido. Vai ser aqui a plataforma, então, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Deixa eu folhear aqui até o artigo 35, para a gente poder, então, se apropriar. Então, efetivamente, é o capítulo que também fala do sigilo profissional. E o artigo 35 no caput diz o seguinte, em resumo, vamos direto ao ponto. O SP, sigilo profissional, tá? Pelo amor de Deus, não vão fazer que nem um colega de vocês na prova aí, achou que era um caso lá em São Paulo, que era SP, tá? Nada disso. Cuidado. Então, sigilo profissional é exigido no exercício da profissão. Por que que esse artigo reforça essa ideia do sigilo da profissão? Porque quando vocês estão em uma conversa de bar, por exemplo, ou quando depois que termina a reunião profissional, vocês se encontram, então, no elevador para conversar, ou indo na garagem buscar o carro, ou estão se encontram em uma festa, e não é esse tipo de referência, isso não vai caracterizar, então, o exercício da profissão. Então, tu estás contando, né, em um ambiente privado, em um ambiente de lazer, em um casamento, em que se faz um comentário. Então, realmente, não é possível você trabalhar com questões dessa natureza. Por isso que o artigo 35 é bastante específico de dizer que o sigilo profissional só é exigido no exercício da profissão. É muito comum, para quem gosta de assistir Netflix, ver, então, que quando uma pessoa vem te contar algo que tu percebe que isso deve ficar em segredo, para transformar esse segredo de amigo, de colega, de conhecido, em um sigilo profissional, nesses filmes, nesses seriados, eles pedem para a pessoa pagar com $1, simbolicamente. Não, faz assim, ó, me contrata, nem que seja por $1. Ah, mas por que tu está me pedindo isso, meu advogado? Porque daí tu vai estar amparado pelo sigilo profissional, porque daí eu vou ser teu advogado. Nem que seja por $1, como entrada. Então, você muda esse aspecto, porque se tu não fizer isso, tu pode, inclusive, ser arrolado como testemunha. E aí, se tu quiser efetivamente manter o segredo dessa pessoa, tu não vai ter um amparo normativo para fazer isso, porque tu não estavas no teu exercício da profissão. Então, essa brincadeira, essa estratégia, a última que eu vi foi no Suits. Sei que tem várias pessoas aí que gostam do seriado. A gente acaba entendendo por que o dinheiro materializa o contrato com o advogado e, por óbvio, esse contrato vem com a sua carga de deveres do advogado, entre elas a do sigilo profissional. Ok, meus amigos? Ficou claro, então? Se vocês não querem mesmo contar o segredo de alguém,
cobrem aí $1, né? Ou 10 pila, que nem eu faço com meus cunhados. Dentro disso, o artigo 35 possui um parágrafo único. Para quem está começando no direito, vocês já viram que os parágrafos únicos são sempre escritos por extenso. Tá? Guardem essa grafia e exatamente excluem a existência de outros parágrafos. E aí fala o seguinte no parágrafo único: que o sigilo profissional ele também vai abranger as funções da Ordem dos Advogados do Brasil. O que são essas funções da Ordem dos Advogados do Brasil? Diz respeito, então, ao papel político ou administrativo que o advogado faz na instituição da OAB. Político, por exemplo, quando ele se torna um presidente de uma seção ou de uma seccional, né, ou presidente da OAB nacional. Então, quando ele está nessa função e ele escuta um outro advogado, ou ele escuta uma outra pessoa que vai falar com ele, ele também deve guardar isso da mesma forma que um exercício, uma consulta, uma recepção do seu cliente em seu escritório. Tá? Então, efetivamente, né, essas funções passam a ser papéis importantes. Ou, por exemplo, quando um advogado faz parte do Tribunal de Ética da OAB. Então, ele está escutando um processo administrativo que o advogado está respondendo em razão de uma potencial infração disciplinar, ele tem que guardar o sigilo, não pode sair dali e ir espalhando para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus parentes, o que está acontecendo em relação àquele caso. Então, também é um outro exemplo de uma função na OAB, alguém que exerça um papel dentro da instituição. Então, o sigilo profissional, ele permanece, porque só em razão dele é que efetivamente a pessoa acaba descobrindo determinadas questões privadas das pessoas. Vamos adiante. O artigo 36 do Código de Ética vai, então, falar sobre uma reafirmação de algo que a gente já tinha visto ali no artigo 7º, inciso 19, que foi o que a gente começou, e que diz o seguinte, em resumo, que o sigilo profissional é de ordem pública, independe, deixa eu colocar uma conjunção aqui, e independe do pedido do cliente. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o sigilo profissional, né, nunca vai ser de ordem privada, não é uma relação de amizade. E sempre vai ser um munus público, vai ser um dever público do advogado, de efetivamente manter esse compromisso com o seu cliente, ou ainda quando ele se tornar ex-cliente. Então, o vínculo vai continuar. E mais do que isso, o cliente não tem que pedir para o advogado: ô doutor, pelo amor de Deus, não comenta com ninguém da minha família, não comenta com os meus vizinhos, não comenta com mais ninguém. Então, é absolutamente desnecessário. Quando o cliente faz isso, é só para fazer um conforto emocional em relação à pessoa. Tu nunca fala detalhes relacionados a isso, mas tu menciona esse tipo de ação. Tá? Então, efetivamente, algumas coisas podem ser faladas, outras de ordem específicas
não podem ser comentadas. Então, realmente é algo interessante que o cliente, por óbvio, não precisa pedir. Bom, colocado, então, esse tipo de observação, nós temos 2 parágrafos. O parágrafo primeiro vai fazer uma observação de que, ainda em termos gerais, mas era realmente o que se fazia quando foi feito o código de ética. Deixa eu só confirmar aqui o potencial. Então, imagina, né? Em 2015 ainda não se era tão forte, né? As comunicações que a gente tem hoje, né? Por WhatsApp, por stories, pelo Instagram, pelo direct e outras, então, referências que a gente faz, né? Pelos jogos, né? Então, aqui com os guris, né? Comunicação também via chat online. Então, é isso que esse parágrafo primeiro quer se referir. É a qualquer tipo de comunicação, é de qualquer natureza. Pode ser por telefone, pode ser por carta, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram, pode ser por qualquer meio. Então, essa comunicação estabelecida com o cliente deve ser mantida em sigilo, não importando como chegue até ti. Então, realmente, isso deve ser observado. O parágrafo 2º vai destacar, então, que esse papel do advogado, do profissional que está ajudando em uma determinada demanda, geralmente judicial, também vai poder ser ampliada para outras formas de aplicabilidade. Quais serão essas outras formas de aplicabilidade? Então, o parágrafo 2º vai dizer: o sigilo profissional se aplica à questão da mediação, ou quando o advogado atua como mediador, ou quando o advogado atua como árbitro, ou ainda como conciliador. Então, são outras interfaces aos quais o advogado pode trabalhar. Então, a questão da mediação é quando ele, em um caso de direito de família, que são questões e a área que eu atuo, o advogado pode chamar as partes envolvidas e, como um mediador, procurar, então, esclarecer os direitos e os deveres que elas possuem, uma em relação à outra, e procurar, então, o entendimento. Então, essa mediação, que não é feita geralmente no judiciário ou num processo judicial, é feita extrajudicialmente em seu escritório ou em um escritório de um colega. Essa mediação, ela também vai ser protegida pelo sigilo profissional. Além da mediação, a questão, então, da arbitragem. É muito comum, geralmente entre pessoas jurídicas, se contratar um árbitro, se contratar um profissional, que pode ser um advogado, especialista em direito da empresa, em direito de imagem, em tributos, para efetivamente dar, então, né, um parecer,
uma resposta para o conflito ali que outras 2 ou mais pessoas tragam para que ele resolva. É muito comum esse tipo de demanda, principalmente entre pessoas jurídicas, que procuram evitar o poder judiciário com o objetivo de resolver em uma arbitragem, um painel arbitral, alguma coisa que efetivamente demoraria muito e com uma arbitragem, né, em poucos meses já se tem um retorno efetivo. Então, mesmo que ocorra um painel arbitral, uma arbitragem, isso também vai ser amparado pelo sigilo profissional. E, por fim, a questão do conciliador. Nós vamos ver aqui, né, que existem, então, aí pessoas absolutamente propícias a desenvolver esse tipo de também papel. É como se fosse uma mediação, mas o conciliador ele é, né, um personagem muito vivo, em especial no JEC, né, no Juizado Especial Cível. Né, eu vejo aqui o perfil da Guinevere, por exemplo, está ali no Juizado Especial Cível de Canoas, atuando, então, numa audiência preliminar, explicando para as partes o que elas têm direito, quais são os seus deveres, quanto que vai demorar um processo, se é vantajoso fazer um acordo ou não, já saírem dali com esse problema resolvido e com a paz em seus corações. Então, efetivamente, aquilo que é tratado ali também fica sob o sigilo profissional. Então, meus amigos, guardem o seguinte, não é só como advogado, mas como mediador, como árbitro e como conciliador, ok? Então, outras esferas de abrangência da proteção do sigilo profissional. Penúltimo artigo da nossa noite. Nós vamos ter o artigo 37 do Código de Ética, que vai trazer, então, de uma maneira clara, quais são as exceções para o sigilo profissional. Então, essas exceções é aquilo que a gente pode chamar de com justa causa. Vocês lembrem quando nós falamos que é caso de infração disciplinar, lá colocado, então, no artigo 34, inciso 7º do Estatuto, violar sigilo profissional sem justa causa, sem justa causa. Então, isso quer dizer que existe, por óbvio, com justa causa, e essas exceções são essas 3 colocadas aqui, meu amigo. A primeira é proteção à vida, a segunda, a honra, e a terceira, a defesa própria. Inclusive, é a expressão usada pelo Código de Ética. Eu sempre gosto de simplificar em uma palavra, porque eu imagino que isso seja mais claro. Então, o caso ali do direito à vida, que foi aquele exemplo que a gente usou do advogado Alexandre e do cliente Itamir. A questão da honra pode ser feita, então, aqui, vamos pegar novos personagens, em relação, então, à advogada Fernanda e, então, ao cliente Adroaldo, ao qual, então, eu
cliente, faço, então, né, os famosos crimes, né, de injúria, né, de xingamentos, de abalo à honra das pessoas. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de realmente confissão que eu faço para a minha advogada é algo que pode efetivamente ser levado com uma exceção ao sigilo profissional. Então, nesse caso, né, eu confesso ali para a minha advogada, a doutora Fernanda, que eu espalhei fake news, que eu entrei ali nos convites da Faculdade de Direito da IMED, que está chamando o ministro Gilmar Mendes, e xinguei as pessoas com um nick falso, atuei como um verdadeiro, como é que se chama, um troll, um hater, e isso, então, vai possibilitar uma defesa da honra. Ok? Então, é a segunda causa de ofensa. Deixa eu só dar uma espiada. Voltamos a gravar. Obrigado, pessoal. Então, voltando aqui ao raciocínio, além daquilo que prevê o artigo 154 e da responsabilidade, então, penal, somada à administrativa, existe também a famosa responsabilidade civil. Já adiantando um conteúdo para quem vai encarar a história do direito agora nas férias, causar dano a outrem é, então, um princípio romano. Era um princípio orientador que vai ser passado de século em século até cair, hoje em dia, no artigo 927 do Código Civil. O artigo 927 exatamente trata disso. Quem causa prejuízo ao outro tem o dever de reparar. Então, essa violação vai ser quantificada geralmente em valores monetários. A pessoa vai ter direito a pedir uma indenização. Ou então, outra coisa que se achar desejável, como um famoso pedido formal de desculpas ou de retratamento ou de resposta, então, na mesma proporção, que é o que acontece, por exemplo, em veículos de comunicação. É muito comum isso acontecer. Então, a violação ao sigilo profissional pode se dar nessas três esferas: administrativa, penal e civil. Sem mistério, meus amigos, era esse o conteúdo teórico principal que eu queria passar para vocês. Vamos para o nosso último ponto, o ponto, então, da atividade reflexiva. Como é de praxe, eu vou passar aqui para vocês já no nosso chat, para quem já quiser imediatamente se apropriar. Vou encaminhar primeiro a questão e agora as alternativas. A alternativa D não saiu
toda. Deixa eu recolocar. Pronto, meus amigos. Vocês conseguiram receber aí de maneira clara a questão no chat? Manda um sinal aí. Chegou, pessoal? Rafael recebeu. Chegou. Adriano. O Godoy. Maravilha. Alexandre chegou aí? Itamir. Michele. Sim, chegou. Maravilha. Nosso amigo Assistiu, professor. J5, mais conhecido como Júlio. Vão lendo com calma. Vou preparar aqui a tela para a gente poder, então, resolver essa questão. Vou deixar mais um minutinho. São questões longas. Olhem com calma. Uma amizade antiga que se tornou tempo para poder interpretar o mundo. Em 2003, os dois amigos participaram de uma ação que resultou na morte de um técnico de investigação. Por 7 anos, esse caso se arrasta entre a polícia e o Ministério Público. Conclusão. O capitão Mais um pouquinho, então, vamos fazer a leitura. Enquanto eu libero aqui para vocês a questão do AVA. foi cedido para a Assembleia Legislativa. Virou segurança e motorista do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Quando assumiu o cargo na Assembleia Legislativa, Queiroz não esqueceu a questão da morte. Enquanto o gabinete do Flávio Bolsonaro, duas parentes. Ok, meus amigos. Então, vamos fazer a leitura em conjunto. As investigações, as duas. Rafaela, advogada, atua como árbitra em certa lide. Essa aqui é uma informação interessante. Então, ela está numa função excepcional de árbitra. Helena, também regularmente inscrita como advogada perante a OAB, exerce atualmente a função de mediadora. Então, a Rafaela é a árbitra e a Lena é a mediadora. Ambas, no exercício de suas atividades, tomaram conhecimento de fatos relativos às partes envolvidas. Todavia, apenas foi solicitado a Rafaela
que guardasse sigilo sobre tais fatos. Não estou escutando. O interessante é que nessa questão deixa claro, né, que foi pedido apenas para a Rafaela que se guardasse sigilo. Mas a gente já viu na nossa aula de hoje que isso pouco importa, que o cliente pedindo ou não pedindo sigilo, ele é obrigatório, ele é de ordem pública, ele deve ser feito. Tá? Então, na verdade, quando o cliente expressa, doutor, não conta nada para ninguém, ele só está realmente querendo ficar em segurança emocional com o seu advogado. Por fim, considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida, à honra, bem como em defesa própria. Vamos começar de baixo para cima. A segunda parte está muito bem escrita, né? O dever de sigilo ou o sigilo profissional, ele é excepcionável em caso de vida, de honra e de defesa própria. No entanto, a primeira parte me parece que não está adequada ao problema. Por quê? Porque não só a Rafaela é que tem que ficar em sigilo, mas também a Lena. Não importa que uma atue como mediadora e a outra como árbitra. Então, a palavra apenas aqui, ela é bem restritora desse tipo de raciocínio. Então, em razão disso, nós vamos ver que essa parte também em específico está incorreta. Vamos ver a alternativa B. Apenas Lena, começando com a mesma escrita da anterior, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em caso de defesa própria. Meus amigos, é o mesmo raciocínio anterior. A segunda parte está muito bem escrita e compatível com o Estatuto e o Código de Ética. No entanto, a primeira parte, que também restringe a Lena, está incorreto. Não importa ali se uma é árbitra e se a outra é mediadora. Aliás, é caso das duas, como bem diz a regra. Alternativa C. Ambas as advogadas, no exercício da profissão, submetem-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomaram conhecimento. Agora sim, agora é uma alternativa correta. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em caso de defesa própria. Então, essa alternativa aqui está correta, toda ela sim, e efetivamente vocês viram que existe uma tentativa de induzir a gente em erro, porque a metade da alternativa está correta e a outra metade está errada, que vai contaminar, então, toda a resposta como equivocada ou toda a resposta, como é o caso da C, como certa.
Vamos ler a última alternativa por precaução, que é o seguinte: apenas Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra. Porém, não se admite a relativização do dever de sigilo para exercício de defesa própria. Bom, aqui os dois raciocínios estão incorretos, né? O de restringir apenas a Rafaela e depois o dever aqui de excepcionalidade do sigilo, que vai ser excepcionável apenas no direito à vida e à honra, deixando a defesa própria de fora. Então, essa aqui também está equivocada. Vamos dar uma espiada no nosso chat. Parabéns a quem acertou. A alternativa C é a resposta correta. Quem fez aí o raciocínio está, então, de uma maneira adequada. O Alexandre não está escutando, Alexandre? Agora estou, mas eu fiquei um bom tempo sem escutar. Tive que sair e ligar de novo. Não sei, congelou a imagem, foi sem escutar. Deu um problema no áudio também do Itamir. Ele teve que fazer a mesma coisa. Ele teve que entrar e sair para corrigir. Mas a gente fez aí nesses últimos minutos, Alexandre, a leitura e a correção. Fica tranquilo. Tá? E a gente agora encaminha, né, para encerrar a nossa aula teórica de hoje. Deixa eu tirar aqui da gravação e explicar para vocês como que vai ser a atividade ali no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, valendo, então, mais meio ponto para a nossa composição do grau 2.